E aí, beleza? Preparado para resolver uma questão sobre biologia dentro do caderno de Ciências da Natureza do Enem 2016? Sim? Então vamos lá. Antes de resolver, quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Veja o número correspondente a essa questão em cada um dos cadernos e o segundo detalhe está aqui. Veja que nós temos uma questão sobre fisiologia humana. Essa questão ela é de fisiologia humana se a gente olhar pelo lado do sistema imunológico. Mas a gente também poderia resolver essa questão, por exemplo, dentro do assunto de programas de saúde, quando a gente fala de vacinação. Ou poderia resolver essa questão, por exemplo, olhando pela bioquímica, quando a gente fala de imunoglobulinas, quando a gente fala de anticorpos, que são tipos de proteínas. Tudo bem? Mas, fisiologia humana, no módulo de biologia aqui do estúdio você vai encontrar. Tudo bem? Olha só, a questão traz no seu texto base uma informação importante sobre o processo de prevenção de infecções causadas por micro-organismos, tá? E ela fala de dois métodos preventivos. A utilização de vacinas atenuadas. 2, a utilização de probióticos. E no próprio texto ele faz a diferenciação. Ele fala que o uso de vacinas atenuadas, na verdade você tem lá os patógenos virulentos, só que numa forma onde eles estão mortos ou então eles estão fragmentados, não causando problema para a gente. A presença desses carinhas no nosso corpo fazem com que a gente inicie a produção de anticorpos, gerando aquilo que a gente chama de uma imunidade ativa. Tudo bem? Já os probióticos, como ele coloca aqui, no caso é feito, né, de bactérias consideradas, como o próprio texto fala, né, consideradas benéficas, que são introduzidas no indivíduo, estimulando uma série de situações positivas. Tudo bem? Hoje nós temos, por exemplo, o emprego de probióticos em muitos alimentos, principalmente destinados ao público infantil. Ok? Agora a questão trouxe para a gente uma imagem que ela vai aparecer agora. Dá uma olhada para ela. O que você está vendo aí, ó? Primeiro eu quero que você observe que ele traz para a gente a face, né, de um trecho, um segmento, uma fatia de um tecido, tá? E nesse tecido a gente tem o quê? Que até ele coloca aqui no caso que seria o epitélio intestinal de um animal. Ele coloca no caso para a gente 5 números. E esses 5 números, eles estão trazendo para a gente informações que para você entender as informações você precisa consultar a legenda, que traz os nutrientes, o patógeno, o probiótico e a imunoglobulina. Então, olha em um, competição por nutrientes é uma das formas de ação dos probióticos. O 2, produção de substâncias antimicrobianas, é uma outra ação. 3, disputa por sítio de adesão. 4, estímulo à produção de imunoglobulinas. E 5, manutenção da integridade epitelial. Bem, desses 5 processos que você está vendo, ou seja, 5 processos de mecanismo de exclusão de patógenos, ele quer saber qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao de quem? Ao da vacina. Bem, a vacina eu falei que ela gera uma imunidade ativa, porque ela estimula a produção dos anticorpos ou imunoglobulinas. E isso era o que estava escrito justamente na situação de número 4. Por isso a resposta da questão é o item B de bola. Beleza? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.